Eu quero trazer, além desses fatos políticos, um pouco de debate econômico misturado com política aqui no Brasil. Por quê? Olha essa frase. Acho que tem quórum e a gente decide se vota hoje ou amanhã. Foi o que disse o relator do arcabouço fiscal, Cláudio Cajado, à Jovem Pan. Eu quero entender de vocês se de fato existe um quórum hoje para que esse arcabouço passe e para que a situação comece a mudar ou não a partir das regras que foram definidas ali. O que disse Cláudio Cajado? Que dá dependendo de uma conversa do presidente da Câmara, Arthur Lira, com os líderes. Lira também confirma que já está em debate com os líderes do Congresso. Alan Gani. Pois é, o primeiro-ministro Arthur Lira, né? Porque o Lula... Por que primeiro-ministro? Porque o Lula não governa. Quem está governando o Brasil, quem tem o protagonismo é o Congresso Nacional na figura do Arthur Lira. Acredito que sim, porque tem muitas forças da sociedade civil, então mercado financeiro, empresários que querem logo tirar o arcabouço fiscal da frente, né? Embora esse arcabouço tenha suas fragilidades, eu chamo de arcafrouxo fiscal, porque já nos 3 primeiros anos do governo Lula, ele já tem uma liberdade para gastar. 170 bi fora do teto, devido à PEC de transição, mais 40 bi que foram abertos ali no Congresso Nacional para 2024 e 40 bi para 2025. Sendo que a regra é muito mais frouxa do que a regra do teto anterior, que funcionava muito bem, que inclusive com pandemia reduziu o endividamento público. Você acha que dá para chamar de arcafrouxo, Piperno? Não, isso é um jogo retórico que, enfim, os opositores têm todo o direito de fazer, aliás. Eu acho que passa. Mas é uma retórica do nosso parceiro aqui, ó. Eu que criei essa. Então, inclusive, vamos atribuir aí a... Autoria. Enfim, autoria, por favor. Copyright aí do... Ok. Por favor. Mas o... Gane 2023. Gane 2020, não sei quanto aí, porque é assim que começa. Mas, de qualquer forma, acho que tem que tirar logo realmente isso da mesa. É um bom arcabouço, sim. Inclusive, acho que vai passar sem muita dificuldade. Como é que você vê, Segré? Eu mudei o nome também, acabou-se o fiscal, acabou-se o fiscal, não tem mais fiscal. O controle fiscal está indo pelo ralo. Mas tem que ver o que tem dentro, porque tinha 40 modificações que foram sugeridas. Sim. Teve uma reunião importante com representantes da indústria, dos bancos, como é? Faria Leimer? Isso, consenso do Itaim. O consenso do Itaim. O consenso do Itaim, do Piperno, e parece que está todo mundo de acordo. Me parece que é uma questão já definida, que o teto de gastos passou para a história. A dúvida é o que vem para frente. Se vai ser um teto de arrecadação ou uma busca de arrecadação para não ter o teto de gastos, mas na minha visão, o fiscal acabou-se. Inclusive, eu quero jogar mais um ingrediente para esse nosso debate, porque os presidentes da Câmara e do Senado se reuniram com o ministro Fernando Haddad, com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e agora às 5h29 da tarde, o pessoal da rádio vai precisar sair para um rápido intervalo, mas eu espero vocês daqui a pouco, tá, pessoal? Rapidinho, a gente segue aqui nas outras plataformas. E esse encontro que eu estou mencionando para vocês aqui também teve a participação de grandes empresários brasileiros, discutiu relações institucionais, reforma tributária, juros, arcabouço fiscal. Eu já quero trazer um trecho do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para acrescentar na nossa conversa. Tão logo chegue o projeto de lei complementar ao Senado Federal, nós cuidaremos de dar a esse projeto a devida celeridade, porque é muito importante, ainda nesse semestre, nós conseguimos entregar esse marco fiscal em substituição ao teto de gastos públicos, e o nosso grande anseio, que é o anseio da reforma tributária, que está sendo conduzida pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, que de fato é talvez o maior desafio que o Brasil tenha, um novo sistema tributário de arrecadação. O presidente do Senado até condicionando aí, né, a agilidade da votação de um para andamento da discussão de outro. Vocês acham que vai funcionar exatamente dessa forma, Gustavo Segré? Eu não sei se vai dessa forma. Claramente é necessário uma reforma tributária bem discutida desde Fernando Henrique Cardoso. Mas aí, de novo, eu gostaria de ver o que tem dentro, porque se tem dentro um aumento da carga fiscal, não adianta uma reforma tributária. Hoje, muitas empresas gastam muito dinheiro e muitos recursos humanos para atender às exigências fiscais. Lembrando que tem impostos e tributos federais, estaduais, municipais, é tributo que não acaba mais. Se essa reforma for para aliviar a carga tributária e facilitar a vida do contribuinte,
vamos embora. Mas se for para complicar mais a questão, eu gostaria mais de ver alguns detalhes. E você, Piperno? Eu acho que a reforma tributária é, assim, a maior de todas, né? A maior de todas as reformas que estão aí, enfim, em discussão. O país fala disso há 30 anos e ninguém conseguiu resolvê-lo. Tomara que isso ocorra agora, fazendo com que o sistema tributário se torne mais simples, onere menos quem paga muito e divida a conta com quem paga pouco ou não paga nada. Como é que você vê essa questão, Gani? Não vai se tornar mais simples pelo seguinte, essa reforma tributária, primeiro, ela já prevê um aumento da carga tributária para o agronegócio, para o setor de serviços, isso vai pegar direto na inflação com uma redução tributária para a indústria. E outra, e olha como os temas são conectados, como o arcabouço fiscal, ele é focado na arrecadação e não no gasto, eu duvido, pode anotar, duvido. Quer apostar, Piperno? Quer mais uma outra pizza? E vai vir aumento da carga tributária nessa reforma tributária. Porque quando a gente fala reforma tributária é um nome bonito, né? Reforma, tal, parece que é uma coisa legal. A gente tem que tomar cuidado. Você duvida? Por quê? Porque para garantir esse arcabouço fiscal do jeito que ele foi desenhado, eu preciso ter aumento da arrecadação. Como o governo ele não quer cortar gasto, esse aumento da arrecadação vai vir com aumento de tributo. E o PT ele já sinalizou que ele quer tributar dividendos, que ele quer tributação sobre herança. Aliás, Segredo, pode reparar, todas as medidas até agora, todas foram de aumento de tributos. Piperno não teve uma única medida cortando gasto. Foi tudo baseado em aumento de tributos. Aliás, o pessoal da rádio já está de volta e eu quero aproveitar para incluí-los nesse debate da reunião que teve de líderes do Congresso com o Fernando Haddad, com o Roberto Campos Neto, para falar de arcabouço fiscal, de juros e de outras questões. Você que estava no intervalo da rádio já está por dentro e acompanhe. Fala, Piperno. Não, teve um corte de gasto, que o governo Bolsonaro ele introduziu a ressurreição, ele institucionalizou a ressurreição no Brasil a partir do momento em que ele criou mais de 1 milhão de mortos ativos que estão sendo agora expurgados dos cadastros aí de benefício. Mais de 1 milhão. Isso dá uma economia de mais ou menos uns 6 bilhões de reais por ano. Então, pelo menos isso já pode se contabilizar como um corte de gasto. E, Perno, não dá nem para comparar corte de gasto do governo Bolsonaro com esse. Então, até porque o cortou muito mais que esse. Cortou não. Não, entregou o país superávit primário. Ele congelou salário mínimo, benefício. Fez um ajuste fiscal para dar benefício para os mais pobres na pandemia. Não, ele fez um ajuste para continuar dando dinheiro para quem já tem muito. Não, contrário. Essa é a crueldade, porque inclusive vai ver se cortou alguma coisa. Vai ver se cortou R$1 do agronegócio. Entregou um país com menos inflação, com superávit primário, com crescimento econômico com o governo Lula. A inflação foi a 2 dígitos aí. Mas então não tem nada disso, não tem nada desses milagres todos, não. Inclusive eu quero aproveitar para trazer também a fala do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, em relação ao arcabouço para os empresários. Veja. Temos que votar o marco fiscal, temos que votar a reforma tributária. Não houve uma única voz dissonante a respeito da urgência dessas duas matérias para impulsionar o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Isso vai dar uma tranquilidade muito grande para os investidores, para a autoridade monetária, para os ministros do governo, de que terão condições de trabalhar em proveito do bem-estar do país. Fernando Haddad dizendo então que o arcabouço fiscal pode trazer o que os empresários dos vários setores aqui do Brasil precisam para voltar a crescer, para voltar a investir em suas empresas e, consequentemente, gerando empregos e fazendo essa roda da economia girar. Vocês enxergam dessa forma, Segré? Tomara que isso aconteça. O problema é se realmente é um discurso muito bonito, mas você enxerga inconsistências nesse caminho que espera Fernando Haddad com o arcabouço fiscal? Evandro, o discurso da esquerda sempre é muito bonito. Na discursiva é lindo demais. O problema é quando se enfrenta com a prática. Essa questão da reforma tributária, que vem atrelada ao que venha no arcabouço fiscal, com certeza absoluta. Mas eu gostaria de complementar também. Quando a gente avalia por que é tão risco, o tal elevado risco, quando é gastança, gastança. Porque quando você tem um gasto público acima da arrecadação, você tem 3 medidas que pode tomar. A primeira é emissão monetária.
não dá certo. Já vimos o meu coitado Argentina não está dando certo. Todos os países que foram por esse caminho se deram muito mal, com uma inflação elevadíssima, fora de controle. A segunda é a emissão de títulos públicos, que te altera o indicador que é títulos públicos dividido o produto interno bruto. A terceira é aumento da carga tributária, que é a mais fácil de todas, porque como não consigo ir por aqui, aumento a carga tributária. Mas em lugar disso, teria uma que é fantástica, diminuir o gasto público, pelo menos até conseguir o equilíbrio. A partir de conseguir o equilíbrio, se quiser arrecada mais e gasta mais, não tem problema nenhum. Mas você está gastando hoje e alguém financia esse déficit, e isso é perigoso. Esse é o ponto. Faz sentido para você essa explicação do Segré, Perno? Em grande parte, sim. Não, enfim, o pacote todo, mas em grande parte, sim. Eu vou pegar essa última explicação que o Segré deu, que para mim é, enfim, correta. Então, é claro que para todo governo é mais fácil, qualquer governo é mais fácil aumentar impostos. Isso em qualquer lugar do mundo. Mas aqui no Brasil é um pouco diferente. Aqui no Brasil, o que vai se considerar talvez um aumento de impostos é a retirada de vantagens indevidas, de subsídios, benefícios, porque quem está financiando isso, e aí o Segré falou, né, que todo mundo financia, é verdade, mas quem está financiando isso é principalmente aquelas pessoas que estão sendo praticamente extorquidas, quem não tem nada, que está pagando uma conta muito salgada para ajudar a financiar subsídios e benefícios fiscais. Fala, Segré. Quando o outro dia saiu na mídia que os benefícios fiscais otorgados pelo governo Bolsonaro não tinham chegado a 51 bilhões de dólares por essas exceções que o Piperno mencionava. Quando Lula assumiu em 2003, o Fernando Henrique Cardoso tinha deixado subsídios ou benefícios fiscais por 25 bilhões de reais. 25 bilhões de reais. Sabe quanto terminou o governo da Dilma? Perto de meio bi. Não, meio tri. Pior então? Foi. Mas e aí não era o problema? Aí, aonde que vocês estavam para reclamar essas questões? Escuta, todo mundo reclamou, muita gente. Vê, essas coisas elas não são consensuais do mundo da esquerda. É óbvio que muita gente reclamou. Por quê? Porque essa dinheirama toda distribuída durante todo o período Dilma e mais o período Temer, ela beneficiou quem? Foi, por exemplo, muitos benefícios para a Fiesp, que pedia toda hora, e a Dilma tinha uma relação boa no começo do governo, para o agronegócio, não era lá para peãozada, era para andar de baixo. Mas, Piperno, podemos concluir que se era meio tri, sim, e passou para 51 bi, é muito melhor 51 bi que meio tri? Conclua, Gani. Não, exatamente esse o argumento aí do Segré, né? No mundo ideal seria, não deveria ter nenhum subsídio, né? Os setores serem altamente competitivos. Não é assim em nenhum lugar do mundo. Aliás, se você pegar o agro brasileiro, comparativamente à União Europeia e aos Estados Unidos, os subsídios aqui são bem menores do que naqueles países. E detalhe, não é que o governo dá dinheiro, o governo empresta a taxas subsidiadas. Diferente dos Estados Unidos e União Europeia, onde o governo vai lá e dá o dinheiro, não é nem empréstimo. Então você não vai acabar com o subsídio da noite para o dia. Agora, lógico, no mundo ideal seria o que a gente torce para que aconteça. Agora, o agronegócio, o ponto é, ele entrega. Né? Porque com todo o subsídio que chega mais ou menos a 10 bi de empréstimos no plano safra, ele entrega 27,5% do PIB. E esse ano o crescimento aí de 1%, a mais de 1% do PIB, né? Saiu um estudo, acho que da FGV, se eu não me engano, falando Sim. que boa parte se deve ao agronegócio, né? Metade se deve ao agronegócio. Bom, eu quero até inclusive falar para vocês que a gente vai tratar de CPI do MST, só o Piperno que levantou a mão aqui, rapidamente, Piperno. Não é meio tri em um ano, foi meio tri nos 2 mandatos e mais o Temer. É diferente dos 50 por ano que o Bolsonaro dava aí.